Eu vou abrir o jogo aqui. Eu conversei com o JJ. Perguntei quando é que ele ficava livre, perguntei se ele estava feliz lá, e ele deixou claro que não está feliz, que não gosta do frio, que não quer mais ficar na Europa e que quer vir para cá, mas é só maio. Escuta o recado do JJ para mim, eu vou colocar para a galera escutar. Acho também que o Vitor Pereira é um tremendo azarado, né? Porque assim, a bola do gol do Fluminense é um chute errado do Cano. O Pirani é o erro de marcação, porque o Pirani está solto, isso é um chute machucado e a bola vai no canto e vai no gol. Quer dizer, com ele acontece tudo ao contrário. O cara é azarado também. Não consegue ganhar clássico, né? É impressionante isso. Acho que a pergunta que tem que se fazer agora é até onde e até quando vai essa insanidade. Que pra mim é insanidade a manutenção do Vitor Pereira até agora. A torcida não aguenta mais. Meus amigos, áudio vazado de Mr. Jorge Jesus. Vamos assistir. Tem Mauro César analisando a derrota do Flamengo e o programa Jogo Aberto. Os melhores momentos comentando sobre o Flamengo. Então, meu querido, olha isso aqui. Mais da metade, muito mais da metade das pessoas que assistem o canal não está inscrito no canal. Olha aí. Então se inscreve, meu querido. Botão aqui embaixo, inscrever-se. Clica aí, se inscreve no canal. Aciona o sininho, amassa o like. Vambora pro vídeo. Durante o vídeo eu comento algumas situações. E no final do vídeo também tem as conclusões. Um react, né? Vambora. Mas não parece, Mauro, que o time não tá jogando pro cara? Porque o segundo tempo que a gente vê do Flamengo sempre é assustador. Ontem, o Flamengo lento no segundo tempo, o Flamengo parecendo entregue no segundo tempo e o Fluminense correndo o tempo inteiro buscando gol. Não é de se revoltar, o torcedor tem razão. O torcedor ontem xingou o Landim, xingou o Marcos Braz, vaiou o Vitor Pereira, chamou de burro na hora das substituições, porque realmente é um começo de temporada muito ruim, né, Mauro? Bem, vamos lá. Assim, eu sempre digo pra você o seguinte, uma coisa é a posição do torcedor. Eu não posso aqui ter posição do torcedor. Você tem posição do torcedor que está fazendo o seu show aí. O entretenimento, um showman. Eu não tenho essa proposta. Minha proposta é falar de futebol, tentando analisar futebol, errando, acertando, fazendo o meu trabalho da maneira mais honesta possível. Eu acho o seguinte, primeiro, eu acho que para mim o torcedor, não importa se ele vai ao estádio ou não, ele nunca pode balizar nenhuma decisão, porque o torcedor ele toma todas as decisões em cima do resultado, em cima da emoção, e é natural que assim seja. E o futebol tem que ser gerido de forma profissional. Se você se deixar levar pela ala da mídia, que vai colocar terror o tempo todo, até por clubismo, por bairrismo, ou pelo torcedor maluco que quer trocar de técnico toda hora, você está ferrado, você vai pro buraco. Eu achei que ontem foi um jogo ruim como espetáculo, foi muito brigado, muitas faltas, uma arbitragem muito ruim, muito falha, que não conseguia se impor. Mas o jogo teve algumas coisas que eu achei interessantes, especialmente algo que é raro no Brasil, que foi o duelo dos técnicos. Eu gostei muito da escalação do Flamengo. Primeiro, vazou de novo, né, a escalação, que é bom sempre frisar. Tem gente que reclama do repórter que dá a escalação. O repórter não tem culpa nenhuma, ele tem mérito. A função dele é apurar a informação. O problema é do Flamengo que não consegue se organizar e vaza a escalação sempre. Ontem, os colegas que cobrem o dia a dia do Flamengo, um depois o outro, o Vene Casagrande, o Fred Gomes, do GE, então já estavam dando a escalação horas antes. Então o Fernando Diniz, ele não foi surpreendido. Uma coisa é receber a escalação uma hora antes e falar, cara, que time é esse aqui? Como é que ele vai arrumar? E a outra é horas e horas antes. O cara teve tempo de se debruçar e se mudar aquilo, discutir com seus pares. Ainda assim, o primeiro tempo do jogo foi um primeiro tempo que o Fluminense ficou muito desconfortável. Até conversava com um colega jornalista que teve uma conversa informal com o Vitor Pereira lá no começo do ano. E nesse papo ele me contava ontem que o Vitor Pereira elogiou muito o Fernando Diniz pelos confrontos que teve com ele no ano passado, Fluminense e Corinthians, até em semifinal de Copa do Brasil, quando o Fluminense jogou melhor que o Corinthians. E não merecia ser eliminado, na minha opinião, mas 2 erros de saída de bola, tomou 2 gols no Rio, acabou perdendo o jogo aqui em São Paulo, mas jogou bem o Fluminense. E ele elogiava o Diniz e falava, isso em janeiro, para jogar contra os times dele você tem que sufocar lá em cima, não pode deixar ele construir jogada lá de trás. Traduzindo. E o Flamengo fez isso muito bem ontem, até as entradas, o Matheus França, porque ele não Gonçalves. Jogador de mais força, jogador capaz de marcar mais, dificultar a saída de bola do adversário. O Matheus Gonçalves é velocidade, é levinho, o outro não, o outro é um cara hábil, tem bom controle de bola e muito forte. Tanto que ele tentou várias vezes a roubada de bola, como a do gol anulado, que para mim foi bem anulado, eu não sei nem o que a arbitragem marcou, mas eu vi um pisão dele no pé do André. No replay foi o que eu identifiquei. Acho que o gol foi bem anulado. Mas ele tentou ali várias vezes. E ele, o Gabigol e o Arrascaeta marcaram a saída de bola o primeiro tempo inteiro. O Flamengo meio que esganou o Fluminense ali. O Fluminense não conseguia jogar. A única chance do Fluminense foi um chute tucano de fora da área. No único momento que ele teve uma liberdade, deu um chute de primeira, o Matheus Cunha defendeu. O Fluminense não conseguia criar. Então o primeiro tempo foi bom do Flamengo, com uma deficiência que foi a pouca produção ofensiva. Criou muito pouco. O gol foi um gol de jogada individual do Everton Cebolinha, mas o Flamengo criou muito pouco. Teve o chute do Arrascaeta, a defesa do goleiro, mas foi pouco.
Mas o time do Flamengo se preparou bem para o adversário e conseguiu anular os pontos fortes. Mas o Diniz é um bom técnico, está do outro lado. E conhece seu time, está lá há muito tempo. Né? Já a segunda passagem. No ano passado, mesmo quando teve alguns momentos de instabilidade durante o Brasileiro, alguns resultados ruins, foi mantido. Quando perdeu para o Corinthians na Copa do Brasil, perdeu a chance de fazer a final com o Flamengo, foi mantido. E ele sabe o material que ele tem em mãos. Aí ele faz mexidas inteligentes. No segundo tempo, o gol número 2, o gol número 1 do Fluminense, de empate, tem muito das trocas. O Fluminense concentrou do lado esquerdo ali, além do Alexandre, lateral esquerdo, que é um garoto da base, estava ali o Pirani, estava ali o Lima, estava ali o Arias, todos participam da jogada. Então, no momento que a bola passa pelo Matheus França, tem um efeito dominó. Sai o Pablo para dar o combate, é batido, sai o Rodrigo Caio para cobri-lo. Não consegue impedir a sequência da jogada. Quando o Léo Pereira vai no Arias, já está tocando para o Cano entra livre ali, não perde segundo, nunca empata o jogo. Então tem ali um trabalho do técnico. Teve um duelo interessante. Mais adiante, quando sai o Gabigol e só a Arrascaeta, os dois não conseguiam mais fazer o trabalho, estavam mortos. E esses caras estão jogando todo o jogo. Se você analisar o retrospecto recente, o Fluminense jogou contra o Bangu, não lembro qual foi o adversário anterior, foi um outro time pequeno, Portuguesa talvez, e descansando a semana inteira. O Flamengo fez de lá para cá, sábado de Carnaval Resende, domingo viagem para Quito, revezando o time, mas a sequência. Tem jogador participando de tudo, ficando no banco e tal. Domingo, Quito, terça, viagem para Quito, terça jogo contra o Del Valle, sábado Botafogo em Brasília, terça jogo no Maracanã com o Del Valle, domingo jogo com o Vasco e quarto jogo com o Fluminense. Então é óbvio, o Flamengo não tinha ontem Davi Luiz machucado e sem condições ideais, Varela e Pedro estavam no banco só para uma emergência, não tinham condições de entrar, a não ser que, sei lá, machucasse todo mundo, entra aí e faz número. Por isso que eles estavam no banco. Não tem o Felipe Luiz, o Flamengo não tem os dois volantes, o Pulga e o Thiago Maia, o Flamengo não tem o Pedro, já citei, vários desfalques. Então acho que ele montou o time bem, com o material que ele tinha em mãos. O Everton Ribeiro também não jogou, não sei se tinha físico também, mas também no final... O Everton Ribeiro é um jogador que está jogando todos os jogos também. Quando ele faz as mudanças, entrou o Mateusão, qual a opção que ele tem ali? Você acha que o Pedro ia entrar voltando de lesão para fazer a marcação de saída de bola. E o Mateusão, quando entra, ele coloca o Ayrton Lucas na ala, adianta o Cebolinha para fazer o papel ali de homem mais avançado, próximo do centroavante, e os dois começam a empurrar o Fluminense. É um momento do jogo em que até o Flamengo tira o Fluminense do seu campo e até tem uma sequência de bolas paradas, que o Cebolinha bastou dizer, escanteio, falta, só que não deu em nada. No final do jogo, aí o Diniz faz uma cartada de desespero. Ele coloca o Giovani, coloca o Alan, ele vai para cima com tudo, enche a área do Flamengo, e o gol é totalmente aleatório, como poderia ser do outro lado. O Fluminense não construiu jogadas, não teve volume. Venceu o jogo, merece, tentou, se arriscou, venceu o jogo. Não estou questionando isso. Mas não foi um jogo de supremacia de um sobre o outro, com muitas chances perdidas. Por exemplo, o jogo do Hugo ano passado, lembra do jogo do Hugo, né? A última vitória do Flamengo sobre o Fluminense foi 2-1, Paulo Souza era o técnico, o Fluminense massacrou o Flamengo. E o Hugo fez 500 defesas. Acho que ele nunca mais vai fazer aquilo, né? Foi um jogo absurdo do Hugo. Aquele jogo foi total supremacia do Fluminense, o Flamengo ganhou. Ontem eu acho que foi um jogo mais igual, eu achei interessante o duelo dos técnicos. Acho também que o Vitor Pereira é um tremendo azarado, né? Porque assim, a bola do gol do Fluminense é um chute errado do Cano, o Pirani é o erro de marcação, porque o Pirani está solto, isso é um chute mascado e a bola vai no canto e vai no gol. Quer dizer, com ele acontece tudo ao contrário. O cara é azarado também. Não consegue ganhar clássico, né? É impressionante isso. O gol de domingo, um chute do Puma Rodrigues, que a bola vem, ele chuta do jeito que vai, a bola entra. Acho que ali tem um pouco de colaboração do Santos e do Cebolinha, mas a bola vai no gol. Ontem, de novo, o chute errado do Cano, a bola vira um passe e sai o gol. Quer dizer, um pouco de azar também. Mas eu achei que o jogo teve um bom duelo dos técnicos. Assim, honestamente, eu não vou pautar minha opinião pelo resultado e tudo. E eu acho que é hora de testar essa. É Taça Guanabara mesmo. Vai testar quando? Do Brasileiro, da Libertadores? Na Copa do Brasil, para arriscar perder para um pequeno ser eliminado? Como o Botafogo quase foi eliminado pelo Sergipe. Aliás, o Botafogo ontem perdeu e não vai disputar. Já está eliminado do Campeonato do Botafogo. A SAF do Botafogo já Passa volta redonda. Né? Passou a volta redonda. Agora, o pior do Flamengo foi que, com a derrota, o Vasco vencendo hoje por mais de um gol, o Vasco vai ser o segundo e vai jogar em vantagem contra o Flamengo na semifinal. Então, até a vantagem no confronto da semifinal, o Flamengo deverá perder. E esse jogo deve ser segunda-feira, Flamengo e Vasco, hein? A tendência é ser segunda-feira. Eu falei com uma pessoa agora há pouco, lá no Rio de Janeiro, que atua lá naqueles bastidores da federação, e a tendência é domingo o Fluminense jogar contra o Volta Redonda, a se confirmar, né, essa composição. Se o Vasco perder hoje, ele é quarto, né? Não deve perder, vai jogar com o Bangu. O Bangu é um time muito faceiro, o Vasco deve enfiar um canudo no Bangu. Então deve ser Volta Redonda e Fluminense domingo, Bando do Voltaço, o jogo deve ser no Maracanã. E na segunda-feira, Flamengo e Vasco, o Mano do Flamengo com o Vasco tendo a vantagem no confronto. Se o Vasco ganhar por 2 gols, ele tem a vantagem. Ele passa o Flamengo. Se ganhar por 1, fica empatados em tudo. Aí tem que ver os critérios lá quais são. Não sei aqui de cabeça quais são, mas acho que o Vasco deve vencer por mais de um gol. O Bangu joga muito solto, muito alegre, colorido ali.
a tendência, que nem a sua peruca, a tendência é o Vasco vencer bem, e aí os dois vão se enfrentar novamente. E a tendência hoje é que esse jogo seja segunda-feira. Isso deve ser confirmado, acho que só amanhã, depois do jogo dessa noite. Mas deve ser domingo. Segunda tem o São Paulo, né? Contra o Água Santa, 8 horas aqui em São Paulo, no Allianz Parque, e deve ter esse Flamengo e Vasco, no caso, na segunda-feira, a se confirmar amanhã. Aí o horário deve ser, creio que deve ser 9h10, que deve ser jogo da televisão, às 21h10, que é o mando do Flamengo, aí o jogo passa na televisão. Quando é mando do Vasco, aí já é no YouTube. A diretoria do Flamengo teria coragem de segurar o Vitor Pereira em caso de não conquista do título carioca? Acho que a pergunta que tem que se fazer agora é até onde e até quando vai essa insanidade. Que pra mim é insanidade a manutenção do Vitor Pereira até agora. A torcida não aguenta mais. A gente percebe nitidamente, por mais que o discurso dos atletas seja um discurso motivacional, estamos fechados, aquela coisa toda, não reflete o que nós vimos ontem no segundo tempo, principalmente. O time morreu fisicamente. Até acho que o Flamengo fez um primeiro tempo interessante, melhor do que o Fluminense. E aqui está um crítico que eu não gostei do que o Fernando Diniz fez, de tirar o André do meu campo para virar zagueiro, só que querendo ou não, no final das contas, como é resultado, acabou dando certo. O meu ponto de vista aqui é o seguinte, brincadeiras à parte em relação a Vitor Pereira, eu não consigo enxergar mais clima para que ele possa ter uma sequência no time do Flamengo, independentemente de título. Ontem, não vou falar que foi um vexame, porque não foi, não quero banalizar a palavra vexame. Tá difícil, gente. Sinceramente, até eu que... Olha que eu não sou um dos mais críticos, mas tá complicado. Mas eu acho que é uma coisa muito vaga você continuar com um treinador que já chegou queimado e vem se queimando cada vez mais só se ele for campeão estadual. O Flamengo tem muitas outras aspirações do que um título estadual, que é importante, claro que é, mas é muito pouco para um time que vivia a expectativa de ser campeão do mundo, né? De tudo. De tudo, de tudo. Assunção, eu vi que você Campeão do mundo, agora não é campeão nem dessa Guanabara. estava concordando com o Capelanes. As palavras do Capelanes são essas, exatamente. O clima pro VP já não tá bom, desde a chegada dele. Criou-se muita expectativa na chegada, na saída do Dorival, de que ele pegaria um time redondo, completo, cheio de estrelas, com a chegada do Gerson e tudo mais. E, infelizmente, ele está destruindo tudo o que o Dorival construiu. Na verdade, quem não quis a continuidade do Dorival foi a diretoria, Chico. Então, Renata, e aí é uma sensação de fora, assim, de que a diretoria do Flamengo, ela contratou o Vitor Pereira para ele executar um plano que a diretoria queria e que o Dorival não ia conseguir. É uma sensação olhando de fora, uma cirurgia no elenco. Talvez por alguns jogadores estarem acomodados, talvez pela diretoria entender de que o time precisaria jogar de uma outra forma. E o Dorival não tem esse perfil, ele é muito conciliador. O Vitor Pereira não se preocupa em se indispor com alguns atletas e ele poderia fazer as Mundial, Chico? Hã? Quem pensaria numa idiotice dessa de mudar o elenco ter um Mundial? A diretoria do Flamengo. E aí agora, Renata, o certo era estar com o demitir... Dorival até o Mundial, aí depois fazer esse plano que você está falando aí. Seria Mas já o fazer correto. antes Seria Não, o mas correto. aí teria renovado com o Dorival, não ia renovar por 2 meses Aí é que só. tá. Ele nem Aí é que O tá. Dorival E aí ia ter também que tinha um demitir em contrato seguida. finalizado. Precisava renovar. Muita gente dizia, não, calma, o Flamengo não renovou com o Dorival porque a seleção brasileira está pensando também em Dorival. Lembra disso? Lembro. E aí, nesse meio tempo, não era nada disso, não era a seleção, não era o próprio Dorival, era a diretoria querendo uma outra alternativa. E eu acho que até, por exemplo, agora a gente viu, muita gente vem a público e fala, a diretoria nunca queimou o Dorival. Pelo contrário, nem pode. Como é que vai falar mal do cara que ganhou a Copa do Brasil e a Libertadores? Mas a diretoria deixa no ar que alguma coisa não agradava, mas nunca disse o quê. Nunca então, vieram e Renata, disseram, olha, esse era o problema, não ficamos com o Dorival por isso e isso. Não, queríamos outra Mas não era filosofia. algo positivo, né? Se não continuou, não era algo positivo. Então, mas nunca ninguém disse o que era. Bom, mas eu acho mais covarde ainda, porque você fala o seguinte, ó, nós precisávamos trocar, mas eu não vou explicar aqui o porquê e tal, isso gera uma especulação. Ué, alguma coisa de muito grave o Dorival fez nos bastidores para ser campeão de 2 títulos e não ter continuidade. Eles acharam que mais um estrangeiro ia resolver a situação, como foi com o Jorge Jesus. Então quer dizer que ainda é o Jorge Jesus o problema? Não, eu acho que é estrangeiro, acho que a imagem do estrangeiro, parece que o estrangeiro ele é mais profissional dos É o que eu tô
Palmeiras está fazendo, é o que o Jesus fez lá atrás. Resolveu o que? Estava tudo resolvido, né? Entendeu? Mas eu achei muito estranha a postura, assim, do Flamengo no modo geral ano passado, porque ganhou todos os títulos e depois, porque empatou, perdeu pro Avaí no Campeonato Brasileiro, não lembro se empatou ou perdeu, a torcida caiu matando no Dorival. Não, isso é um absurdo, não pode. Porque ele preservava no Brasileiro. O time já tinha vencido. Era a equipe B, lembra? Que a equipe B dele. A galera caía matando em cima dele. Pra mim, um erro total. E o ano do Flamengo é muito atípico, né? Se o Vitor Pereira tivesse ido pra qualquer outro time, a pressão não seria essa, porque já são 4 títulos disputados e a gente tá em março. Então ele tá com essa pressão toda, só que eu também não vejo o clima. Mas ele disse, Ronaldo, que ele foi pro Flamengo por isso, que o que o seduziu a aceitar a proposta era justamente a perspectiva rápida de títulos. E ele falou do Mundial, principalmente. Mas não tem... O caso do Vitor ter ido pro Flamengo não tem problema nenhum. Eu acho que a forma que foi, ele já fez pressionado. Claro. A forma que ele aceitar o Flamengo, qualquer um normal. Eu acho normal que aceitar o Flamengo. Uma coisa que o Dorival não se atentou. O jeito que foi feita a situação que não foi legal pra ele. Então, uma coisa que o Dorival não se atentou foi que a direção, combinando com os jogadores, deu 42 dias de férias. Então, gera um alerta pro Dorival. Nenhum treinador vai dar mais de 30 dias. Foi combinado com quem? Com o Vitor. A direção e os jogadores. E o Dorival não sabia de nada ainda, Dorival. O Dorival não sabia de nada. Não tinha nem técnico. Não, era ele ainda, porque começou aquela discussão, ele saiu de férias. Chico, deixa você menino bom. Você é menino bom. Eu tô passando informação, você é menino bom. Diga, vai. No meio dessa discussão toda pra sair de férias, era o Dorival ainda. Quando foi anunciado aquele negócio com o Vitor Pereira, foi depois do dia 20, lembra? Sim. O Dorival já não tava mais. Então, tava todo mundo na praia, todo mundo tava não sei o quê. E quem deu as férias foi a direção. Marcos Braz deu as férias pros jogadores. Porque já sabia que ele ia mexer, que ele ia fazer a lambança, e ontem faltou perna pros jogadores. Simples assim. Sabe o que acontece? Eu acho que é um risco muito grande deixar o VP no Flamengo, porque o modus operandi da gestão de grupo dele não me parece ser das melhores. Os jogadores, um ou outro, vai chegar numa entrevista e vai dizer que o grupo está fechado com ele, etc. Daqui a pouco pode ser que o time ganhe um ou outro jogo, seja campeão aqui e acolá de alguma coisa e tal, porque o elenco é muito forte. Mas me parece que esse modus operandi da gestão de grupo dele não é dos melhores. Ele não tem convicção, tanto que ele muda de acordo com o adversário, e isso pode ser alguma coisa normal? Pode. Treinadores fazem isso. Mudar um esquema, mudar uma escalação. O Cudê mudou o Atlético ontem contra o Milionários. É absolutamente normal. Mas, pelo menos para mim, a grosso modo, vendo de muito longe, parece que ele não tem, assim como não tinha no Corinthians, o grupo dele nas mãos. Eu vou abrir o jogo aqui. Eu conversei com o JJ. Perguntei quando é que ele ficava livre, perguntei se ele estava feliz lá, e ele deixou claro que não está feliz, que não gosta do frio, que não quer mais ficar na Europa e que quer vir para cá, mas é só maio. Escuta o recado do JJ para mim, eu vou colocar para a galera escutar. Escuta aí. Estou em viagem, jogo amanhã. Aqui na Turquia está um frio. Até fico maluco, mas pronto, tem que ser. Está a chegar maio. Um abraço para ti. Até maio. Meus amigos, comentar principalmente aí o áudio do Jorge Jesus, rapaz. Falando aí que em maio, talvez, pode pintar alguma coisa no Flamengo, hein? Você trocaria? Eu troco agora. Se der pra vir agora, volta Jorge Jesus. Pedrão tá viúva do Jorge Jesus. Pode me chamar de viúva. O cara tem 5 títulos e 4 derrotas, meus amigos. Contra números, contra resultado, contra desempenho, não há argumentos. Não há argumentos. Tivemos aí o Jogo Aberto, tivemos aí também o Mauro César. Então, meus amigos, dá aquela moral, se inscreve no canal, aciona o sininho da notificação, amassa o like. Tamo junto, saudações rubro-negras.